Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4. Hoje pela manhã, nós meditamos no versículo de número 6 e 7, e agora à noite vamos começar a partir do versículo de número 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Diz assim, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha e sobre nós derrame daquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Que encontre lugar no nosso coração, a Tua palavra santa, e que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada. Essa é a nossa oração, para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Qual seria hoje a sua maior necessidade? Se você fosse me dizer assim, olha, pastor, o que eu mais preciso hoje é isso. O que você me diria ser a sua maior necessidade? Talvez a sua necessidade esteja localizada no campo material mesmo. Você diga assim, pastor, estou desempregado. Ou, pastor, o que eu estou ganhando não está sendo suficiente para todas as necessidades da minha casa. Eu preciso de uma providência do Senhor. Talvez a sua necessidade seja na área sentimental, na área conjugal. Você ainda está procurando a sua outra metade. Ou você encontrou, mas agora você está desconfiado que a outra metade não é uma laranja, mas é um limão. Talvez você diga, pastor, a minha necessidade é espiritual. Você precisa de uma visitação da parte do Senhor. Quem sabe você precisa de libertação da parte do Senhor. Ou, quem sabe, a sua necessidade se localize na área existencial. Você é vendedor, mas o seu sonho mesmo é ser professor. Você quer
se realizar naquilo que você faz. Se nós fôssemos perguntar para o apóstolo Paulo onde estavam localizadas as suas necessidades, nesse contexto aqui, era na área de fato material, porque o Paulo estava preso, e os presos na época dependiam muito, mas muito mesmo, da caridade dos familiares, dos amigos, para lhes prover aquilo que eles precisavam. E essa igreja, a igreja em Filipos, a igreja dos filipenses, é a igreja que Deus usa para alcançar o Paulo preso, para alcançar o Paulo necessitado, o grande apóstolo Paulo, aquele grande evangelista, aquele que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Jesus se revelou a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então entrega-se ao Senhor, não apenas o coração, a alma, a vida. Ele passa a ser não mais um perseguidor da igreja, mas ele começa a ser o maior plantador de igrejas que até então havia se levantado por Deus, e agora ele está preso. Ele está preso, ele está necessitado, e a igreja que Deus usa para alcançar o seu servo é essa igreja aqui dos filipenses. Eles mandam lá um membro da sua igreja, um tal de Epafrodito, para ficar preso ali com Paulo, para ajudá-los nas suas necessidades, e leva também recursos para o Paulo, provavelmente mantimentos, provavelmente roupas. E o Paulo então se alegra, e ele escreve então essa carta de volta aos filipenses, não apenas para agradecer, ele está feliz, ele está contente, mas ele acaba também escrevendo muito a respeito de como nós devemos encarar aquilo que nós chamamos de as nossas necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quais são as lições? Essa é a pergunta que a Bíblia nos ensina a respeito de como lidar com aquilo que chamamos necessidade. Isso é o que eu preciso, isso que eu quero, isso que eu chamo de minha necessidade. Primeiro, irmãos, ter uma necessidade na vida não significa necessariamente viver insatisfeito com a vida. Aliás, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, eu preciso aprender, talvez você precise aprender, é orar dizendo: Senhor, me ajuda a ser feliz com o que eu tenho. Porque isso não significa que você não possa vir a ter mais. Apenas significa que você já pode estar contente. Você já pode se dizer feliz com aquilo que você já recebeu. Isso é o que o Paulo vai dizer quando ele, no versículo de número 11, afirma: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi. Ele não sabia, mas ele aprendeu. Já aprendi a estar satisfeito, a estar contente em todas as circunstâncias em que me encontre. Ou seja, ele aprendeu a estar bem, a despeito de como as coisas estão ao seu redor. Ele não deixa mais o seu coração se esmorecer por causa das circunstâncias. Ou seja, ele aprendeu a viver cada situação da vida, ele aprendeu a ser feliz, ser contente com o que tem. E sabe, irmãos, por que precisamos aprender a sermos contentes com o que temos? Porque sempre vai ter uma coisa que a gente não tem e acha que precisa ter. E nessa corrida para ter aquilo que não se tem, pode-se perder aquilo que se tem. Na busca de ter tudo, pode-se ficar sem nada. É o que aconteceu lá no Jardim do Éden, lembra? Deus não tinha dito para Adão, para Eva: olha, vocês
podem comer dessa árvore, mas não podem comer de nenhuma outra árvore do jardim. Deus não disse isso. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, só não comam dessa. Só dessa. Dessa não, mas de todas as outras vocês podem. E o que a serpente fez? Os fez tirar os olhos de tudo que eles tinham e colocar justamente no que não tinham. E a serpente tem feito ainda hoje muita gente infeliz com essa frase: tire os olhos de tudo que você tem e coloque no que não tem. Cuidado. Segundo, irmãos, a despeito de qualquer situação na vida que possamos chamar de necessidade, Deus nos dará forças. Deus nos dará forças. O Paulo vai dizer no versículo de número 12: sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito, enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que ele pode? Por causa da força que vem do Senhor. O que ele pode é isso: sei passar necessidade, sei ter muito. Posso passar por qualquer circunstância em todas as coisas, posso ter fartura, posso ter fome, posso ter muito, ou posso inclusive enfrentar escassez, porque o Senhor concede forças para nós passarmos por toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Você já não passou por situações que você olhou assim e disse: eu não vou ter força para enfrentar isso? E aí forças foram vindo, foram sendo infundidas, foram sendo concedidas, foram sendo dadas, e você atravessou. Por isso, a gente precisa saber duas coisas a respeito das forças que vêm de Deus. Primeiro, que elas são paulatinas. Se você olhar e falar assim: puxa, tem 10 leões para eu enfrentar, eu não tenho forças para os 10. Mas você não precisa enfrentar os 10 de uma vez, é um de cada vez. É um leão por dia, e para esse leão que você tem que enfrentar hoje, forças estão sendo te dadas. Enfrente o seu leão. Mas, e pastor, se um dia, em vez de vir um leão só, dos 10, vierem 2 de uma vez, então Deus vai te dar forças para esses 2, porque as forças que vêm do Senhor também são proporcionais. Aquilo que você precisar será dado. Alguém diz assim: não é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Na verdade, Deus dá o cobertor conforme o frio. Porque a Bíblia não diz que Deus vai permitir uma necessidade de acordo com a provisão, mas a Bíblia diz que Deus vai dar a provisão de acordo com a necessidade. Aleluia. Deus vai dar, Deus vai prover aquilo que você precisar por o dia, seja sabedoria, seja graça, seja força, te serão dadas. Você não vai ficar sozinho. Deus vai com você. Terceiro, irmãos, ter uma necessidade não é justificativa para não se participar da necessidade alheia, porque a gente pode começar a se vitimar demais. A gente se achar tão necessitado, mas tão necessitado, que o mundo se torna só o nosso próprio umbigo, o nosso próprio eu, e a gente não vê mais ninguém. A gente não vê a pessoa
do nosso lado. A gente não consegue ver a necessidade do filho. A gente não consegue ver e se compadecer da necessidade do cônjuge, porque a gente se vitimou. Eu sou o coitado da história, eu é que estou carente, eu que estou precisando, eu preciso resolver o meu problema. E o seu problema se torna imenso, e você só fica olhando para você, para você, para você. Alguém já disse que a maior figura de um demônio é alguém que só consegue enxergar ela mesma. Sou só eu. Eu não posso estender a mão porque, na verdade, eu estou precisando. Alguém já disse a verdade, é que ninguém é tão rico que não precise de nada, e ninguém é tão pobre que não possa dar nada. Alguém já disse assim, eu concordo, você vai parar de sofrer quando você se esquecer um pouco de você. Você vai parar de chorar tantas lágrimas quando você começar a chorar as lágrimas de outros. Interessante, irmãos, que o Paulo diz no versículo 15, sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vós. E essa igreja não era das mais ricas, não era. Essa igreja era das mais pobres, das mais pobres. E a única igreja, dentre de todas as que Paulo fundou, que se comunicou com ele, que tirou os olhos de si, e olha, gente, tem o Paulo. Não tem só a gente. Não tem só os nossos problemas. Não tem só a nossa crise. Tem o Paulo. Nosso irmão está preso. Não vai ter comida, não vai ter cuidados. Bom, a gente também não tem muito, mas o pouco que a gente tem, a gente ajunta aqui. Vamos enviar para o Paulo, vamos abençoar a vida dele. Ele nos abençoou tanto, gratidão. E aí, eles enviam os donativos, enviam uma pessoa para ficar com ele, que não aguenta ficar lá um mês, já fica doente. E o Paulo tem que enviar de volta. Inclusive, alguns dizem que ele escreve essa carta porque ia chegar lá o Epafrodito de volta, e a igreja, mas já chegou. Você não foi lá para ajudar o Paulo? E aí o Paulo escreve, olha, recebam o Epafrodito, ele me ajudou muito, vocês têm que honrar pessoas como essa. E aí ele escreve então essa carta, o Epafrodito voltando. Mas a igreja ajudou. Porque a generosidade, irmãos, não depende de o quanto a gente tem no bolso. A generosidade depende de o quanto a gente tem no coração. O quanto a gente tem no coração. Distância, irmãos, não se mede por quilômetros. Distância se mede por amor. Quando a gente quer encontrar alguém, a gente atravessa o mundo. Mas quando a gente não quer, a esquina fica longe. A gente chama o Uber. Então, dar, receber, não é uma questão de o quanto se tem, se passa necessidade ou não, porque, olha, existem, a Bíblia diz que pelo menos 2 tipos de necessitados. 2 tipos. Um é aquele que não faz por onde. E a esse, a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Mas o outro é aquele cujas contingências da vida fazem com que o máximo que ele tem não seja suficiente para o que precisa. É como um dia eu vi uma foto de um médico voluntário, provavelmente na África, estava com uma criança desfalecida no seu colo, e eu pergunto o que aquela criança poderia fazer por ela mesma. A respeito desses necessitados, e aqueles que estendem a mão, a Bíblia diz assim, Provérbios 19, 17, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Este lhe retribuirá o benefício. Deus se lembra. Lembra o que o anjo disse a Cornélio? Deus se lembra de todas as tuas esmolas. Deus se lembra. Terceiro, irmãos, a Bíblia diz que Deus não vai suprir apenas uma. Deus não vai suprir duas. Deus não vai suprir muitas, mas a Bíblia diz que Deus há de suprir todas as necessidades. Versículo de número 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Não está dizendo que é uma nem muitas, está dizendo que são todas, mas não todas vaidades, mas necessidades. Pode faltar a viagem a Paris, mas não vai faltar o arroz e feijão, pode ter certeza. Pode até faltar a casa na praia, mas não vai faltar o teto. Pode faltar o Rolex, mas não vai faltar a roupa digna. Não vai faltar, porque Jesus disse que não vai faltar. Ele que disse lá em Mateus 6, 31 a 32, portanto, não vos inquieteis. Você está preocupado muito com o futuro? Você está inquieto? Está perdendo o sono? Olha o que Jesus está dizendo para você. Não vos inquieteis. Faz lembrar aquilo que o Senhor diz lá no Antigo Testamento. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe do que você precisa. E quer uma boa notícia? Ele é muito generoso. Deus é muito generoso. Deus tem prazer em estender as mãos. Quantas vezes Ele não diz, será que o braço do Senhor está encolhido para que não possa salvar? Então vamos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, cuida de nós, Senhor. Cuida da tua igreja. Cuida do teu povo. Quarto, irmãos, ou melhor, quinto, o atender de uma necessidade glorifica a Deus, porque Jesus disse que Deus faz o sol se levantar sobre justos e injustos.
faz a chuva chover sobre bons e maus, ele diz lá, Mateus 5:45, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. E aí a gente que segue a Jesus, a gente pergunta, bom, então qual é a diferença? Se Deus é bom para todo mundo, se Deus abençoa a todos, indistintamente, qual é a diferença entre nós e outros? A diferença é que outros recebem da graça, da bondade, das providências, dos recursos do Senhor, do pão na mesa, da oportunidade de serviço, da promoção no trabalho, da compra de um bem, do recebimento de um bem, e diz assim, foi o meu braço, fui eu que levantei cedo, fui eu que fui para a luta, fui eu que enfrentei, é por isso que hoje eu tenho. Nós, quando recebemos, sabe o que a gente faz? A gente diz, obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada a Ele, porque nós sabemos que tudo que temos vem dEle, e por isso tudo que temos deve glorificar, a glória do que temos é dEle. É como Paulo vai terminar, versículo de número 20, ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. A minha esposa conta do seu avô, uma imagem que ela guarda, é que ele costumava agradecer a Deus antes e depois da refeição. E ele não era crente. Talvez não conhecesse alguns versículos que conhecemos, como Tiago, que diz que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, descendo do céu, daquele em que não se tem nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Então nós temos um Deus que é Pai. E como Pai, nem sempre vai dar tudo que a gente quer. Mas vai dar. Irmãos, Ele vai dar tudo o que a gente precisar. Ele não há de dar tudo aquilo que a gente acha que é bom. Ah, mas com certeza, Ele não negará bem algum aos que o amam. Como diz Romanos 8,32, aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos entregará com Ele todas as coisas? Que assim seja, e que o Deus da provisão encontre a sua necessidade e te atenda em nome de Jesus. Amém.